Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 26 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Prefeitura altera expediente na segunda-feira devido a Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Servidores e voluntários se unem em mutirão de limpeza de Ribeirões, em Blumenau. Ação de saúde atende a pessoas em situação de rua neste sábado. E Beck decide futuro da Série D do Brasileiro contra o São Luís no SESI. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo deve mudar a partir desse final de semana aqui na cidade. Amanhã, sábado, o dia começa com nevoeiro. O sol deve aparecer no final da manhã, mas a partir do final do dia há previsão de pancadas isoladas de chuva com chance de trovoadas. A temperatura mínima deve ter uma leve elevação, podendo ficar entre 9 e 11 graus no início da manhã. No domingo, o tempo segue instável desde a madrugada. À tarde, a chegada de uma frente fria aumenta o risco de pancadas de chuva com trovoadas e temporais isolados. Já entre segunda e terça-feira, a frente fria deve se manter sobre a região, deixando o céu encoberto e provocando chuva frequente e de fraca a moderada intensidade, com possibilidade até de volumes mais intensos em curtos períodos. A Prefeitura de Blumenau realiza neste sábado um mutirão de limpeza de ribeirões em várias regiões da cidade. A ação vai mobilizar servidores e voluntários em 10 pontos dos bairros Garcia, Progresso, Glória, Ribeirão Fresco, Bom Retiro e Velha. O objetivo é retirar lixo e entulhos das margens dos cursos d'água, melhorar o escoamento e reduzir riscos de alagamentos, especialmente em períodos de chuva intensa. Moradores que quiserem participar podem buscar orientações pelo telefone 199. E ainda neste sábado, das 3 às 6 horas da tarde, a cozinha comunitária do Padre João Bachmann será palco de uma ação de saúde voltada a pessoas em situação de rua. Essa iniciativa reúne atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de enfermagem, com registro no sistema de saúde do município para garantir acompanhamento posterior. A mobilização também oferece alimentação, roupas, cobertores e serviços de higiene e autoestima, como corte de cabelo. A expectativa é atender ao menos o mesmo número do ano passado, quando cerca de 50 pessoas receberam assistência. A cozinha comunitária fica na rua Almirante Tamandaré, no bairro Velha. Olá! Alguns psicólogos, professores e pesquisadores da Universidade de Harvard desenvolveram nas últimas décadas e por muito tempo pesquisas com seres humanos e com animais. Mas, por exemplo, Martin Seligman, que traz para nós a pesquisa sobre o otimismo e o pessimismo, e também sobre a condição de mais felicidade ou menos felicidade em uma pessoa, quais os efeitos isso vai gerando. Então, por décadas, ele e uma equipe de profissionais pesquisadores foram investigando se as pessoas, grupos de pessoas mais otimistas, grupos de pessoas mais pessimistas,
grupos de pessoas que tinham características de encontrar mais, construir mais a condição de felicidade, e grupos de pessoas que não construíam tanto a condição de felicidade. Em muitos segmentos da vida, os efeitos se mostraram de maneira muito interessante. Os grupos de controle mais pessimistas apresentavam mais reincidências de doenças, de mal-estar, de crises, e tinham mais dificuldade para lidar com esses problemas, essas doenças, essas adversidades, portanto, de também sair disso, encontrar alternativas. Enquanto os outros grupos que apresentaram uma condição mental, comportamental, que conseguiram desenvolver, saíram da parte estática de como tinham aprendido a ser gente e foram desenvolvendo novas crenças e possibilidades de alegria, de bem-estar, de positivismo, de otimismo, que mesmo dentro das adversidades buscavam alternativas. Afinal de contas, o ser humano não fica engessado. Ele pode ir ou permanecer, mas é por questão de escolha inconsciente muitas vezes. Esse grupo adoecia menos, tinha mais resiliência para as adversidades e saía em um tempo mais rápido dos seus problemas, das suas crises, dos seus mal-estar. Pois bem, isto é comprovado para nós humanos, que o desenvolvimento cerebral, como nós produzimos as nossas enzimas, os neurotransmissores, os nossos ácidos, os nossos corticoides, eles têm a ver, sim, com como eu tenho um padrão de pensar sobre a vida. Como que eu me constituí? Como que eu penso? Eu penso porque eu aprendi a pensar assim. Em algum momento da vida eu interpretei alguns fatos e fenômenos, que eu não sei quais, e me faz ser quem eu sou e pensar como eu penso. E então estas pesquisas desses psicólogos, pesquisadores da Harvard, dizem para nós, há sempre possibilidades. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. Duas pontes aqui em Blumenau terão bloqueios para manutenção nos próximos dias. A Ponte do Salto será totalmente interditada amanhã e domingo, das 7 da manhã às 4 da tarde, para a limpeza da estrutura. Já na Ponte de Ferro, as obras de melhoria na iluminação começam na próxima segunda-feira e seguem até o final de agosto, com interdições noturnas durante a semana e também aos sábados. A orientação é buscar rotas alternativas e ficar atento à sinalização instalada nos acessos. A Prefeitura de Blumenau terá horário especial de atendimento na próxima segunda-feira, dia 29, por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Os serviços não essenciais funcionam das 7 da manhã a 1 da tarde. Já a área da saúde mantém o atendimento normal, assim como as aulas nas escolas e nos centros de educação infantil. Pais que optarem por buscar os alunos mais cedo podem fazê-lo sem prejuízo pedagógico. Na terça-feira, dia 30, o expediente retorna ao horário habitual. Oi pessoal, tudo bem? E como é que tá o tempo por aí? Tá frio, né, gente? Esses últimos dias tem sido de temperaturas mais baixas e nessa época do ano a gente sempre ouve o seguinte: tô resfriado, fiquei gripada, minha imunidade, meu sistema imunológico tá baixo, tenho que tomar isso, eu tenho que tomar aquilo para fortalecer o meu sistema imunológico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sim, nessas oscilações de temperatura, o nosso sistema imunológico tende a trabalhar um pouco mais. Por isso que é nessa época do ano que a gente tem essas preocupações.
Mas também, sistema imunológico não se modula, não se fortalece por uma ou outra ação isolada. Nós precisamos ter ótima ingestão de nutrientes, uma gama de nutrientes. E nós precisamos de algo que hoje em dia é mais difícil, né? Baixo estresse e bom descanso. Claro que exercício físico também, toda essa rotina de cuidado ajuda para o fortalecimento do sistema imunológico. Agora, falando em alimentação, vale muito a pena ressaltar que a gente precisa boa ingestão de proteínas, já que as células do sistema imunológico, elas são produzidas a partir de proteínas, assim como as outras células do nosso corpo também. E aí eu quero dar destaque a alguns nutrientes importantes. A vitamina C, o zinco, o selênio e o ferro. São nutrientes essenciais para garantir uma melhora e um fortalecimento adequado do nosso sistema imunológico. E aí, gente, olha só, a natureza é muito sábia, né? Quais são as frutas que nós temos aqui nessa época do ano com mais abundância? As frutas ricas em vitamina C, né? A laranja, a tangerina. Então, que tal você adicionar essas frutas pensando também no seu sistema imunológico? O zinco, o ferro ali nas carnes, né? O selênio nas castanhas, principalmente, né? A maior fonte de selênio. Ou seja, termos uma alimentação abundante e adequada. Aproveite bastante das sopas de legumes, dos caldos de legumes com carne, para quem consome carne, porque com certeza essa gama de nutrientes vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Não precisa aí ficar comprando um monte de suplemento na farmácia, muitas vezes até que você não sabe realmente como tomar, qual a dosagem. Aposte inicialmente numa boa alimentação, fortaleça o seu sistema imunológico e sim, caso haja necessidade de suplementação, busque com um profissional nutricionista, um profissional médico que possa te orientar da melhor forma. Mas a alimentação de qualidade, com certeza, em primeiro lugar. Eu espero que você tenha gostado, se agasalhe, se proteja e um bom inverno para você e para sua família. Tchau, tchau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival de Danças Germânicas, que integra a programação da Oktoberfest de Blumenau. O evento acontece em outubro em parceria com o Festival de Dança de Joinville e reúne apresentações em datas alternadas durante a festa. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições seguem até o dia 8 de julho. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, todos os telespectadores da TV Galega do Jornal de Blumenau. Jorge, está definido o adversário do Brasil, né, na próxima fase da Copa do Mundo. Ontem, 2 partidas pelo grupo F. A Holanda, né, que todo mundo já imaginava que ia acontecer, bateu a Tunísia pelo placar de 3-1. Então a Holanda terminou na primeira colocação do grupo e fugiu do confronto com o Brasil. O Japão empatou com a Suécia pelo placar de 1-1 e o Japão fechou o grupo F na segunda colocação com 5 pontos e é o adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo de Futebol. A gente lembra que o Brasil terminou em primeiro, né, com 7 pontos também. O Marrocos também terminou com 7, né? Então o Brasil vai enfrentar o Japão. Adversário considerado difícil, né? Um jogo difícil, talvez o primeiro jogo de maior dificuldade da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogo está marcado para Houston na segunda-feira, às 2h da tarde. Tá bom, Jorge? Então já está definido, aliás, tem outros confrontos já definidos, mas vamos focar no nosso aqui, né? A seleção brasileira, então, definido Brasil e Japão na próxima fase da Copa do Mundo, né? A segunda fase em Houston, na segunda-feira, horário local, horário de Brasília, né? 2h da tarde, portanto. Blumenau, Jorge. O Beck volta a campo amanhã, 2h30 da tarde, mudou o horário do jogo, não é mais às 3h, é às 2h30 da tarde, até porque é o jogo de volta do mata-mata e pode ter, por exemplo, daqui a pouco pênalti, né? Então tem toda uma preocupação com relação à escuridão no SESI. Então, para você que é torcedor do Beck, jogo marcado já não mais
para as 3, marcado para as 2h30 da tarde. É o jogo da volta da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, jogo de volta da segunda fase. No primeiro jogo, o Beck empatou pelo placar de 1-1. Expectativa de um bom público amanhã no Complexo do César. Então, como a gente comentou, não mais às 3, 2h30, o jogo marcado para amanhã. O Marcílio Dias, falar um pouquinho dos demais catarinenses na Série D, o Marcílio Dias recebe domingo, 4 horas da tarde, no Gigantão das Avenidas do Cascavel. Também jogo de volta dessa segunda fase. No primeiro jogo, os dois times empataram pelo placar de 1-1. E o Santa Catarina Clube, a gente lembra que entraram 4 times na Série D e 3 passaram, somente o Joinville ficou pelo caminho. No domingo também, aliás, amanhã às 3 horas da tarde, não domingo, amanhã, no Alfredo João Crick em Rio do Sul, tem Santa Catarina e São José. No primeiro jogo, os dois times empataram pelo placar de 1-1. Lembrando, quem passar dessa fase, além de, obviamente, ir para a próxima fase, a terceira fase da Série D, também já garante vaga na Série D do ano que vem. Por isso que esses jogos são tão importantes, principalmente para o Beck, né? Falando aqui de Blumenau, que quer permanecer aí na Série D do Campeonato Brasileiro, porque passando, aí foca realmente tudo no Campeonato Catarinense da Série B. Jorge, ótimo final de semana, um grande abraço e até segunda-feira, né, a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre medidas para limitar o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com a advogada do direito digital, Leila Cagliari. Nós vamos falar sobre uma discussão que tomou corpo nas últimas semanas no mundo inteiro, que é o acesso de adolescentes às redes sociais. Leila, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Bom, ganhou-se muito com essa discussão porque o Reino Unido decidiu que menores de 16 anos não podem acessar as redes sociais. Juridicamente, o que isso significa, doutora? Bom, em primeiro lugar, já é uma demanda, como a gente sabe que é uma ação global, hoje a internet ela é global,
os países vêm buscando regularizar essa questão envolvendo o menor. E todo mundo sabe que os vícios e os danos causados à saúde também são um caso de saúde pública. Então a gente tem que ter esse cuidado em relação a isso. O que os governos têm feito? Alguns, como o Brasil, colocaram limites para as plataformas que operam na internet, né? As redes sociais, enfim. Elas são obrigadas a fazer o acesso do menor, o acesso do adulto de forma mais controlada. Então estão utilizando o quê? O reconhecimento facial, né? Ou a própria solicitação de documentos. Hoje, para você fazer um acesso num aplicativo, você precisa encaminhar via PDF um documento, enfim, o reconhecimento ficou bem melhor do que antes, que era só você dizer se tinha 18 anos ou não, né? Então, isso é uma tendência mundial, a União Europeia já tem, né? E agora, né, ali a gente viu essa decisão de proibir totalmente o uso para menores de 16 anos. Aí é uma questão de como cada país vê a situação, né? E recai a responsabilidade não sobre os pais desses adolescentes, mas sim sobre as empresas? Sobre as empresas. Por quê? Porque elas que detêm o acesso ao conteúdo, né? Então, por mais que um pai cuide, por mais que ele faça pelo seu filho, se o conteúdo o conteúdo ilícito, digamos assim, proibido para menores, ou mesmo o acesso não é controlado pela plataforma, o pai não tem o que fazer, ele fica de mão amarrada, né? Então existe a responsabilidade da educação dos pais no acesso da criança, a entender o que pode e o que não pode ver, né? E o controle disso em casa, e as plataformas cuidando também dessa situação, evitando que os conteúdos sejam colocados, principalmente conteúdos criminosos, né? A violência contra animais, pedofilia, enfim, são só alguns exemplos dos inúmeros conteúdos ilícitos que aparecem nessas plataformas, né? Agora, doutora, há muitas formas de se burlar a tecnologia, né? Principalmente a fiscalização tecnológica. Isso não pode atrapalhar um pouco, né, a busca pelo controle do acesso desses adolescentes e crianças? Pode. A gente sabe que tem a burla, né? A gente sabe que tem essas situações, e aí entra a questão da família e dos pais no controle, né? É muito difícil a gente conseguir fazer 100% o controle das crianças, e aí que entra a questão de conversar, de estar junto, de olhar o que o filho tem no celular, aonde ele acessa, que tipo de aplicativo que é, procurar entrar nos jogos com eles para ver o que eles estão falando, o que eles estão vendo, viver aquele universo virtual com o filho. Essa é uma das questões, né? Mas a gente tem por exemplo, por mais que você proíba, a gente tem o VPN, né? Que é uma rede privada, criptografada, que se usa para acessar conteúdos que você não tem livre acesso, né? Se usa muito em países, por exemplo, como a China, em que é totalmente controlado pelo governo o acesso da internet, só se vê o que o governo permite, né? Então, quem vai para lá, por exemplo, para poder acessar um Facebook, um Instagram, um Gmail, por exemplo, precisa fazer através do VPN, porque não tem acesso no país. E essa ferramenta pode ser utilizada, então, para burlar esse tipo de legislação. Sim. Que os países tentam avançar. Claro, né? Porque os menores sabem procurar, eles sabem achar, né? E os adolescentes também, então eles vão achar um jeito de encontrar um caminho para acessar. Doutora Leila, onde nós pais mais erramos nessa questão de ou talvez dar muita liberdade, ou não prestar atenção, ou não educar os nossos filhos corretamente, para que eles saibam utilizar corretamente esse mundo todo que a internet oferece? Eu acho que a grande questão é muito difícil. A educação é uma coisa muito complicada, é diferente de criar. Criar, você paga as contas, você dá comida, dá casa, dá banho, resolveu. Educar é você fazer um cidadão, né? Formar um cidadão. E hoje, o que eu mais vejo é assim, ó, as crianças precisam de presença. Eles se sentem muito a ausência dos pais, a ausência às vezes dentro de casa, porque está todo mundo no celular. As pessoas não falam, elas não interagem, e isso acaba criando para os jovens um dano muito grande emocional. Então, o que precisa hoje é a gente voltar a largar um pouco o celular e procurar fazer atividades mais com as crianças e ouvi-las.
prestar atenção no que elas estão falando, naquilo que a gente pode fazer para melhorar a vida delas, no sentido de estar próximo, de ter como é que eu posso dizer assim, voltar a ouvir, a ter fala de novo. Aquelas brincadeiras antigamente, sentar todo mundo na mesa sem celular, conversar, saber o que acontece na escola, conhecer os amigos, né? Voltar para a interação social. E aí eu já vou dar uma sugestão, o filme que estreou agora, o Toy Story 5, né? Que está no cinema, que fala, um filme para as crianças, que fala sobre a questão da tecnologia entrar na vida dos brinquedos e das crianças, né? E é um filme perfeito, é um filme lindo, muito bem feito. O dia que eu fui na sessão, por exemplo, o pessoal aplaudiu no final do filme, porque é tão bonito, é tão bem feito quando ele fala os brinquedos confrontando a tecnologia, o dano emocional que aquela tecnologia estava causando naquela criança, como os brinquedos lutaram para conseguir lidar com essa situação e a criança voltar a brincar de novo, né? Então é uma sugestão também para os pais assistirem com os filhos, porque vale muito a pena. De pais educação. E filhos, pais né, e doutora? Filhos, isso. E conforme for o filme, ir mostrando para as crianças desde isso, pequenininho, né, esse desenvolvimento. Aliás, o filme já desde o seu primeiro, né, acho que já está em 4, 5. Mas desde o primeiro é muito interessante que se apresente para as crianças, que é como lidar com brinquedos e aí todo esse desenvolvimento. Isso. O cinema tem muito a nos ensinar, né? E busca também, em alguns filmes, nos ensinar muita coisa. Isso. Doutora, o governo britânico, ele afirma que o excesso de exposição às redes sociais de crianças e adolescentes afeta o sono, os estudos, a convivência social. A legislação digital, ela deve olhar esse lado também e ser mais rígida nesse sentido, levar isso em consideração também? Sim, porque é como a gente fala, né? A internet, ela é um movimento de negócios. Ela existe para fomentar riqueza e dinheiro, né? Então todo mundo tá lá ou para se entreter ou para o pessoal vendendo publicidade, tá todo mundo vendendo alguma coisa na internet. E a gente tem que ter o cuidado de que ele é projetado para você viciar no conteúdo, no joguinho, enfim, naquilo que você vê. Agora a gente está tendo um problema com as bets, que é um problema muito sério. Vários casos de internação em clínicas voltada para transtorno mental, né? Por causa do vício em jogos online, nas apostas online. Os mesmos problemas que a gente tinha fora da tecnologia, a gente está tendo com ela agora, porque o acesso é muito mais fácil, basta você pegar o celular e tá fazer tudo uma ali, aposta. e fazer uma aposta. Só que aquilo que é uma fezinha vira uma coisa diária, né? Muitas vezes a pessoa começa a fazer uma vez por dia, dali a pouco ela está fazendo 5 vezes por dia, gastando o dinheiro que é da alimentação, que é o dinheiro das contas da casa, tentando achar uma forma de ganhar mais, porque se vende uma ilusão de que você vai conseguir ganhar, enfim, que vai valer a pena. Esse é um problema. Isso gera o quê? Aí a gente está falando do adulto viciado. Agora, quando a gente fala da criança, nós estamos falando de transtornos no desenvolvimento mental da criança. A criança, quando ela está na tela, ela acredita e vive a emoção da tela, né? Então, por exemplo, eu estou assistindo um filme, é a mesma coisa quando a gente está no cinema e a gente sente aquela emoção do filme, a gente sente isso no celular. E a criança que está formando a mentalidade, está formando o seu processo cognitivo, o que acontece? Aquilo vai moldando a cabecinha dela. Então é a falta de sono, não dorme as quantidades de horas que precisa, o conteúdo que ela acaba vendo, que acaba prejudicando o emocional dela. A gente poderia citar assim, uma série de coisas para evitar, porque realmente a criança não deve estar na frente do celular. Por que se fala que o tempo certo para a criança é 2 horas por dia de tela? 2 horas é um tempo que você pode considerar aceitável. As outras horas do dia tem que estar entre estudo, brincadeira, atividade, esporte, coisas que desenvolvam ela. Então 2 horas não vai prejudicar. Agora você pega uma criança que chega da aula, come correndo e vai pro celular e fica até madrugada dentro, acorda cansada, com sono e precisa ir para aula de novo. Que rendimento que essa criança vai ter, ou esse adolescente, né? Então essas questões é que se levam
também na questão de regulação das plataformas e dos acessos de todo mundo que faz produtos para a internet, na questão do controle da educação da criança também, né? A legislação avança lentamente, Lentamente. mas tem que ser acompanhado por um avanço em casa também, né? Total. A educação em casa, o controle. Eu sou contra a proibição total. Acho que a criança fica um pouco alienada em relação ao que acontece no mundo e aos próprios colegas e tudo mais, né? A gente precisa da internet. Hoje ela é um mecanismo de estudo, de uma série de coisas, mas precisa ter o controle. Sempre, né? Sempre. Doutora Leila Cagliari, muito obrigado pela participação da senhora. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.